É Filha. verdade. Filha. Filipe. Filha. 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 Não, filha passa. Filha. Filha passa. Passa onde? Então, não digas sapatila, Ah, Sabatila. Sim. filha, dá. Filha. Estamos bem com isso. Sim. Na Babujinha de uma Startup, com David Olim. É o podcast da premiada Foot On, que fala sobre o dia-a-dia de uma startup. Are you ready? 3, 2, 1, lift off. Bem-vindos ao novo episódio da Babujinha de uma Startup, que eu já não me lembro qual é, mas acho que é o 3, ou é o 4, acho que é o 4. É o 4, obrigado. Hoje temos connosco o grande, o mítico, a lenda, é o Duarte. O Duarte é o nosso designer, é o nosso responsável por tudo o que é identidade visual, basicamente é quem torna tudo bonito dentro da Futaiar, que é por si um desafio. Duarte, bem-vindo. Obrigado por estar cá. Sim, e realmente é isso que faço. Tornar tudo mais bonitinho. Estás a esperar mais, estava a esperar que entrasses com mais pomposidade, se calhar repetimos. Sim. Okay, Duarte, bem-vindo! Como é que estás contente de estar aqui connosco? Estou super excitado por estar cá. Sim, Não, vamos tentar de novo. Duarte, como é que te sentes de estar aqui no grande podcast da Babujinha de uma Startup? Estou ótimo. Aquela luz está bastante forte, mas sim. Por acaso está aí esta está a bater de frente. Não. E tenho que ter cuidado, calor, porque se ainda por fizer cima. assim, eu passo à tua frente. Tu podes fazer aquelas sombras, tipo Por acaso um posso, coelhinho e tal. por acaso posso, mas eu não domino essa área. Ok. Mas... Exato, e sou designer da Futaiar. E o que é que tu fazes, Duarte, na Futaiar? Então, basicamente o que estamos a fazer agora é o Futaiar 2.0. Não é? É verdade. 2.0. Exatamente. E tenho uma questão que é, olhando para a Futaiar quando tu entraste, que na minha opinião tem muito que se lhe diga a nível visual. Ainda tem muito tempo também, 3 meses. É verdade, 4, estás connosco há 3 meses. Não sentiste logo que tinha muito trabalho a ser feito, porque notava-se que tudo o que fizemos até agora foi feito principalmente por engenheiros. Logo, deitamos por eu terra notei que tinha muita engenharia a nível de design por trás das coisas e não digo que estava feio, não estava. Sim, mas isso é porque estás a ser simpático. Não, a sério, eu até que estava apelativo, de certa forma. Por exemplo, se Duarte, fosse um miúdo de 5 anos... as pessoas lá em casa, não, sim, claro. elas querem saber. Sim, exato, porque como já conhecem a app, nós temos, por exemplo, matrecos, e na versão 2.0 o que vamos tentar fazer é tornar os matrecos humanoides. Uma espécie de Championship Manager ou Football Manager, mas para o jogo... Tipo um FIFA dentro da Futaiar. FIFA já é um bocado avançado. Já é um pouco ambicioso. Já tipo 2.5, talvez Futaiar 2.5. Mas é possível, graças aos teus grandes dotes. Vamos chegar lá, sim. Okay. Um dos desafios que nós temos é esse também, é que, por exemplo, a imaginação é enorme, mas depois eu falo com o Baltazar, por exemplo, que é o nosso engenheiro principal, não é? Exatamente, e CTO. E eu chego lá e digo, Baltazar, olha, agora vamos colocar aqui os players a correr de um lado para o outro e depois vai haver aqui uma interseção de cabeça e tal, e aqui tipo... E vejo o Baltazar assim a ser um fuminho. Porquê? Porque o processamento disto vai ser complicado, claro, já se sabe. Porque o Baltazar tem isto, a equipa técnica estraga os nossos sonhos. E a verdade é que a gente apresenta muita coisa e eles a seguir não querem introduzir. É verdade. Como é que a gente consegue, se calhar... Isso é um dos desafios com o designer que eu tenho na empresa, é esse, é tentar conciliar tudo o que pode ser possível com aquilo que é prático, porque pronto, nós temos vários motores, nós trabalhamos com o Unity, temos o WebGL, que é praticamente o que irá transformar sim, no fundo nós codificamos uma vez, implementamos um projeto e depois exportamos para várias componentes. Exato. O problema é que a universalidade da solução faz com que haja algumas limitações, principalmente nesta questão visual. Um pequeno exemplo é, se nós quisermos, quando existe um determinado evento, muito fogo de artifício, isso também consome recursos dos equipamentos. Sim, nestes últimos dias estive a implementar fogo de artifício
Isso acho que são no spoilers início estava tipo, sim, spoiler, para os desculpa. nossos Mas é verdade. futuros utilizadores. Mas não faz mal, podes contar. Posso contar? Ok. Estás à Então, vontade. quando nós temos ali na app vários eventos. Temos o passe, temos interseções, temos tackles e vamos ter também o gol, claro. Então o gol tem de ser uma celebração ali, mesma maneira e tal. Então decidimos colocar fogo de artifício. Claro que quanto mais foguetes eu lanço para o ar, mais o Baltazar fica vermelho. Por isso, pá, tive que reduzir o número de foguetes, mas ficou apelativo na mesma. Estás contente com o compromisso técnico versus visual? Sim, exato. É um dos desafios, é isso mesmo. Até mesmo os jogadores, por exemplo, eu não vou ter um humanoide totalmente completo com os músculos todos, mas posso ter um humanoide low poly, que é, ou seja, é uma figura com menos polígonos. Quanto menos polígonos, mais fácil de processar. E isso é bom para o Baltazar, e se o Baltazar ficar contente, toda a gente fica contente. É verdade, mas há um princípio básico que é agradar o Baltazar dentro da empresa. Exato. E o Miguel? Sim, sim. Primeiro o E Miguel, o depois David. o Baltazar. E o David também. O David, sim. Nesta hierarquia estou abaixo. Primeiro o Miguel, ok? Que é que fico bem excluído. Sim, pronto. E o Baltazar assim. Sim. E sim, se der para agradar o David. Não tem essa... Está bem. Estou a tomar nota, então. Ok, mas é esta. Eu quero que tenhas isto presente. Ok, fixe. E sobre a primeira vez que trabalhas numa startup, porque até agora trabalhaste em empresas sérias. Fala-me qual a diferença. Sim, exato. Continua a ser sério, não é mesmo? Mas, Agora a verdade. não, é bom. Trabalhar numa startup tem os seus desafios, mas também tem as suas regalias. Eu adoro trabalhar com uma equipa jovem. Não estou a dizer que sou velho, mas pronto. Mas é isso que o pessoal Exato. assume lá em casa. Exatamente, exato. Se bem que... Não, continua, desculpa. É mais a nível de experiência, e tenho bastante experiência. E, por um lado, é bom. Eu chego cá à startup. Espera, elucida as pessoas lá em casa. Que idade é que tu tens? Não posso dizer. Ok, é segredo. Não, eu ok. posso dizer à vontade. Eu tenho 43. E então isso não conta como velho. Não conto, não. É verdade. Portanto, não tenhas esse sentimento. Ninguém diz que eu Se tenho bem estudado, que... claro. Ninguém te dá. Ninguém Ninguém te dá. dá. Principalmente o pessoal que está a ouvir e não está a ouvir, não dá de certeza. É uma questão de mentalidade, tipo, e de fazer as neiras e dizer coisas tontas. Sim, a nível de mentalidade e Claro. de piadas más... Eu não estou nas piadas más. As piadas más é com o jeito. José. Sim. Mas tu Dad divertes jokes. demasiado com algumas piadas Sim, claro. Então. que Exato. provavelmente a gente não pode Porque dizer. é assim, eu tenho esse problema, eu sou muito observador. E então faz parte de mim. Sou extremamente curioso, observador e a imaginação flui por todo o lado. Então, quando eu passo por um espaço qualquer, mesmo que seja fora, dentro, na natureza, eu estou sempre a observar as coisas e tal. E aquilo, tipo, já me associa ideias de construções, de parábolas e histórias que eu posso contar a nível visual. Que é bom. E Sim. trazes um dinamismo diferente. Acho que o teu perfil, acho que és a pessoa... Sim, é interessante, é interessante. Tenho altos sonhos, é isso também. Tens altos... Fala-me dos teus sonhos. Quais são os teus sonhos? Fogo, não. Mas, não. Partilha. Duarte, Assim, onde é que tu assim vês daqui a recentemente- 10 anos? Não, eu estava a falar mesmo de sonhos. Sonhos, Sim, exatamente. exato. Tipo, opá, imagina, eu vejo umas cenas no meu dia a dia e depois chego a casa e sonho com isso. E depois no dia seguinte tenho que fazer um desenho sobre isso. Porque é para expulsar aquilo. Isso parece-me bastante interessante, não é? interessante. por acaso. Talvez devia compilar um álbum com. Estás a registrar isso em algures. Tipo Há um caderno. Tipo Não, dos... guardanapos, coisas assim. não, acho que era tipo de uma espécie de diário, um Duarte, Olha, Duarte's Diary, e assim tinha tipo, objetivo- todas as suas ilustrações manhosas. o meu objetivo para 2025. Certeza? Sim, sim. Achas que faz a tempo que me passa por causa disso? Tá, acho que sim. Ainda estamos o quê? Este é dia 10 para aí, não é? 10 de janeiro. Não sabemos, porque isto depois vai ser sim, emitido verdade, mais depois, tarde, sim. portanto, sim. Mas celebramos os reis agora, por exemplo. Exato. É depois dos reis. Agora o Santa Amaro no domingo. Talvez sábado. em função disto ser de ir para o ar, Ah, portanto, a gente pois, nunca exato. sabe quando é Nunca que é. se sabe quando é que é. E o que é que achaste da tradição que nós temos na empresa de fazer os reis e basicamente comer eu achei um muito, bolo muito engraçado. e rezar pelo amor de Deus para não ter a fala? Que Especialmente, calhou à Sofia. especialmente Sofia? porque calhou a Sofia, que não gosta tanto de bolo rei. Também é verdade. Isso teve um piadão. Mas claro. para o ano tem ela de... Exato. Tem que trazer o bolo. Exato, porque é uma tradição que já vem... E o brinde é o champanhe, certo? Brinde a champanhe. Que foi
Jorge. o Jorge. Entre Exato. Sofia e Jorge, nós Sim. temos aqui bolo e champanhe garantido já para um ano. Pois. Que é uma tradição que já vem da empresa há muito tempo. Que é, porquê? Porque um dos cofundadores do Baltazar é um rei mago, portanto ele tem Sim, interesses exato. comerciais e muito mais Sim, do que isso. exatamente. Associado a- Royalties, ele tem royalties. Tem, Sempre ok, que ok. acontece os Reis Magos, ele Tá recebe associado. parte, claro. Isto faz tudo parte de um plano maior, porque ele já Exato. começou isto há muito tempo. Desde, 2025 anos. desde que nasceu. Desde que Jesus nasceu. Sim, Baltazar. Jesus, é verdade. Rei Mago. Falavas tu sobre a tua experiência numa empresa a sério e eu interrompi-te. Portanto, estavas a falar de como sim. é que é. Não, pá, nós somos uma empresa a sério. A startup somos, e a Fatear é concordo. uma empresa a sério. Só que, enquanto que numa empresa mais objetiva, podemos falar assim, é mais objetivo. Ok. As outras empresas são mais objetivas porque têm já um percurso que já foi definido, têm um objetivo final, e numa startup como a nossa, nós hoje estamos num projeto e daqui a uma semana podemos estar noutro, dentro do ambiente 3D, mas pode ser, por exemplo, um desfile de moda, Por exemplo, virtual, exato. Ou então um restaurante 3D, fazer compras 3D, por exemplo, coisas 3D. imaginemos transportar o supermercado, mas para a casa de todos. Em que Exato. basicamente só punhas um capacete e com esse capacete nós podíamos fazer as compras normais e até podíamos ir ao limite de o nosso supermercado favorito tem as coisas e as prateleiras bem definidas. Sim. E às tantas vamos a um outro supermercado da mesma cadeia, mas já parecemos que estamos perdidos lá dentro. Exato. Porque já não sabemos exatamente aquela secção de congelados fica onde. E dentro de um modelo virtual nós podemos replicar exatamente o nosso preferido. Pois. E a pessoa pode estar confortavelmente em casa sentado e depois a mãe diz: opá, vai comprar leite. E tu, olha, ok, dá-me 2 minutos. E colocas os óculos e tal, Mas isso precisa ser muito compras prático, o leite, mas... Uber traz-te e tal, e mãe, já está. E nem sequer acabei de jogar, por exemplo. Isso é interessante, Pois, isso já é viste. interessante, mas eu penso que não é. Já viste, tipo, tu tens 12 ecrãs, tens um ecrã que estás jogando e tens outro que tens um supermercado. E a tua mãe vai pedindo coisas, e traz os ovos, e traz, compra bacalhau e tal, e tu, sim mãe, estou adicionando ao carrinho, sim, já passo lá, e depois, pronto. Isso parece-me interessante tu estares em Não casa é? e a Super tua mãe interessante. olha para ti e diz vai comprar bacalhau, e vai comprar ovos e vai Sim, é fazer verdade. assim, enquanto tu jogas. Portanto, isso... Não, mas assim, isso- isto é hipoteticamente, porque Ok. pronto, já não vivo com os meus pais. Ainda bem, não fico contente. O que é que acontece daí? É que teremos um use case que poderá eventualmente ser utilizado quando os óculos se massificarem. A verdade é que hoje os equipamentos, por exemplo, os Apple Vision Pro que temos aqui, verdade. que mais à frente teremos a oportunidade de experimentar e mostrar o que é que nós estamos a ver, Está carregado? custam 3.500 euros. Pois. E é um pedaço, É. 3.500 euros para fazer Não é compras nada fora de casa. acessível, exato. Vamos ignorar isso. Mas os MetaQuest estão disponíveis por volta de 300, 350 euros. E creio que seja uma boa relação preço-qualidade. E aí sim há de haver uma massificação maior do que será a adoção deste tipo de equipamentos. Sim, E só assim é que fará sentido esse tipo de use cases, de casos práticos de uso de realidade virtual. Neste caso, realidade virtual, mas poderia ser realidade aumentada. Ainda assim... Sim, porque é completamente diferente desenhares para um plano 2D do que para um plano 3D. Não, tipo, dizendo como o Gil que o 3D não existe, o 3D existe, claro. Sim, porque Exato. essa utopia do Exato. 3D. Portanto, o que o 3D faz é dar-nos profundidade. E isso é uma das coisas, pronto, quando estamos a usar os óculos e estamos a olhar para um ambiente 3D, temos de ter noção de profundidade e um designer de interfaces que tem de ter em consideração a distância das coisas. E de mapear uma sala, por exemplo, porque senão vais bater contra as paredes e não dá jeito nenhum. Não é? Sentiste dificuldade do que vinhas a fazer até agora e depois do que passaste a ter de fazer ao entrar no FUTEAR? Manipular objetos 3D, criá-los de raiz, Sim. basicamente tentar replicar objetos reais, mas no mundo digital. Tive alguma, até mesmo a nível do programa em si, o Blender, que eu tinha usado
Bom, ainda bem que tinhas usado, mas não. Nenhuma vez. Não, com grande. Nenhuma vez. Exato, porque eu não, Ok. porque eu não conheço. Então, pronto. Antes da entrevista, isto é tipo secreto, não, mas tu sabes. Antes da entrevista aqui para FDIR, pá, o David disse: Olha, nós trabalhamos com o Blender e tal. Ai, o Blender? Na boa. Trabalhamos com o Blender, pá, tipo, certinho. E tipo, numa semana aprendi Blender. Quer dizer que tu a descobrir agora que mentiste na entrevista de emprego. Não, tu sabias quando eu cheguei Por à acaso entrevista e disse. Mas, se calhar não sabia. Para efeitos dramáticos desta entrevista, se calhar fiz, não Sim, sabia. é verdade. Pois. Não, mas nós temos isto. Nós acreditamos nas pessoas e principalmente, posso Sim, falar no exato. teu E caso, agradeço é que, a pronto, confiança. a seguir o aceitem the way, ok? Por este testemunho público. Não. Mas sinceramente acreditamos muito é que as pessoas são ou não proativas e têm esta vontade de fazer uma... De abraçar um novo desafio que traga efetivamente desafios. No nosso caso, é difícil encontrar alguém que efetivamente tenha este percurso e já esteja dentro de uma realidade imersiva, como é o que é o mercado onde nós trabalhamos, e que tenha experiência, porque factualmente é um mercado recente e é um mercado que não há garantidamente pessoas que trabalham com dezenas e dezenas de anos de experiência. Sim, exato. E daí Principalmente cá. temos de apostar mais em pessoas, mas Pois. também é um pouco o que nós temos de fazer no dia a dia. Nós, por sermos uma equipa pequena, nós somos obrigados a conviver em Sim, determinadas isso é uma das circunstâncias. coisas, exato, porque é assim, eu não trabalho agora exclusivamente com 3D. Tipo, pá, nós temos estacionários, temos os eventos, temos que criar cartazes, temos que criar publicidade para as redes, portanto, a minha área do design passa por várias etapas, desde design gráfico, ilustração. Que já estás confortável nessa área, Sim, já é o exato. mais standard da indústria. Sim. Boa. O que é que achas associado a essa tua, diria, polivalência? O que é que te motiva mais? Qual a parte que tu gostas mesmo mais de fazer? Mesmo. Projetos novos. Bem-vindo. Exato, exatamente. Estás no lugar É certo. perfeito, é perfeito. Estás no Porquê? lugar certo. Porque não é que eu aborreça, mas se um projeto for muito longo e tal, e aquilo vai ali, vai moendo e vai moendo, torna-se, não digo chato, mas torna-se rotina. E a rotina é monótona às vezes. Às vezes é sempre, no geral. É sempre, no geral, exato. Olha, vou buscar aqui esta folhinha. Sabes Sim. porquê? Porque diz assim. Tem umas cábulas. Tem um guião. Sim. E diz assim. David introduz o Duarte, o designer da empresa. Bem-vindo. Se calhar começamos agora. Okay. E depois, eu ia-te perguntar sobre Macau. Pergunta-me sobre Macau. Sim, exato. Espera, mas primeiro, eu gostava de me sentar, como o Gil se sentou, que eu fazer uma cena tipo Sharon Stone, no Instinto Fatal. E achas não que me as lembro bem pessoas como é querem que foi. isso Não, para a mas, vida tipo, delas? É que parecia confortável. Era uma cena assim, eu pus assim, depois tipo, assim. Não foi mais ou menos isto. Não Isso foi? mesmo parece absolutamente Epá, eu estou nada agora sentado confortável. assim e isto não é nada confortável. Sim, mas o Mas Gil... ele sentou-se com uma facilidade que eu pensei, fogo, aquela posição que ele está deve ser boeda confortável. O Gil... Mas não é nada, isto não é nada confortável, a sério. Para contexto, o Gil teve no nosso... Sim, Gilberto, podem o ver nosso no financeiro, episódio 3. que teve no episódio 13 Pois, e praticou basicamente o Kama Sutra aqui com este sofá. Não, isto não é nada confortável, Não é, não. não é. Portanto, eu vou-te perguntar sobre Macau assim. Também não sei se melhorou, mas ok. Não, assim está ótimo. Eu não sei, Macau foi boa, Macau Sim, foi uma das verdade. viagens que tivemos a oportunidade de fazer durante o ano de 2024. Tivemos a oportunidade de ser convidados a mostrar o nosso produto, é algo que nós não só gostamos de apresentar, como é um mercado que, associado ao jogo, é bastante aliciante. Empresas europeias são muito bem reconhecidas no universo da China, mas especialmente em Macau, onde nós tivemos uma série de oportunidades não só de conhecer o mercado, mas como ter reuniões relevantes dentro da indústria. Sobre Macau, tenho imensas histórias. Pois, eu vou-te sendo perguntar que- sobre as histórias divertidas de Macau. Tem uma que é One Beer, Two Beer. Tens de contar essa. Parte-me aqui com essas. Os trâmites gerais dessa história têm a ver com a questão associada à barreira linguística. Tudo queimado.
à barreira Barreira linguística que há associada a Macau. A verdade é que nós procuramos falar inglês e normalmente a coisa até safa, mais ou menos. Em Macau, curiosamente, os sinais estão todos não todos, mas a grande maioria até está em português. E até O nosso legado. 2049, sim, há muita presença portuguesa em Macau, que é refrescante ver, apesar de estarmos tão longe. Posso dizer que no nosso pequeno almoço, nós fomos, basicamente, tivemos a 12 horas de viagem de Lisboa até a China, fomos para Hong Kong e depois fomos para Macau. Já chegamos tarde, no dia seguinte a primeira coisa que nós tínhamos ao pequeno almoço a ser servido era pastel de nata. Oh, Portanto, muito 12 bem. horas depois fomos Com canela. e tivemos um pastel de nata. Por acaso tinha canela. Sim, senhor. E estavam boas, só para que estavam boas. Sobre histórias boas, temos várias histórias boas. Uma delas estava associado a nós termos ido a uma espécie de supermercado ao lado, e o que Pingo aconteceu Doce. foi Ah, que... não. Pingo Doce, e Frango frito. tinha uma senhora que procurava falar inglês e o que acontecia é que, pronto, não se conseguia efetivamente perceber bem o que ela estava a dizer. E tranquilo, mas a senhora ainda estava a fazer um esforço. E a certa altura o que aconteceu foi que a senhora foi... quando nós passamos, era uma cerveja, não me lembro bem como é que era, mas era uma cerveja que tinha Cerveja. One Kroll? Beer. Não era Não? Crown, não era Não. Crown. E ficava associado principalmente... Mas como é que sabias que era cerveja? Tinha símbolos a dizer que era cerveja. Cheirava a cerveja. Tinha uma cerveja. Xintao. Xintao? Não sei, eu dito com este destaque tudo parece chinês, ok? Ok. E basicamente, se calhar vou passar um pedaço à frente, e explicando a história, era basicamente a senhora a certa altura queria nos oferecer uma coisa e nós pensávamos que ela estava a cobrar pela coisa e garantidamente o que ela queria nos dar era a oferecer algo e nós pensávamos que não era, e afinal tínhamos a questão a dizer, e isto funciona muito melhor em inglês do que em português, mas era ela a dizer "You want chicken?" e nós estávamos a pensar "You want chicken?", ou seja, nós queremos chicken. E a resposta era não queríamos chicken. E a senhora insistia "No, you want chicken?" E nós "No, we don't want chicken." E ela "You want chicken?" E nós "No, I don't want chicken." E então era o quê? Nós tínhamos acabado de ganhar uma galinha. Porque sim, e pronto. E comemos e estava bom, mas Ou perdeu-se seja, ali um com a pouco. compra da cerveja vinha a galinha. Vinha a galinha. Quando muito compramos bem. uma cerveja. E a senhora pergunta, bem que insisti na questão de "You want chicken?" E pronto, era isto. Mas sim, é uma das Eles queriam várias... despachar as galinhas e pá. Se calhar era isso. Era isso. Associada à beer. Até se comprasses um chocolate, ele dava-te Provavelmente. chicken. You want, e eu não sabia se gostava. Entre outras. A verdade é que nós temos a hipótese de... Posso dizer que nós tivemos a oportunidade de testar vários produtos inovadores. Um deles era dentro do evento onde nós estávamos, que era CCEF. Era Veneza, é uma espécie de Veneza, não é? O Não, cenário isso era em si. dentro do hotel, era fantástico. Do Esse hotel. hotel era fantástico. Ok. Em que simulava Veneza dentro do próprio do espaço onde também estava o evento, e há lá um andar especificamente que define se estava de dia ou de noite, mas normalmente estava de dia para te sentires empoderado a comprar mais coisas do que Ou irias. seja, o dia tinha 24 horas, estavas sempre a pá, fogo. Sempre garantido que aquela Louis Vuitton ia estar sempre aberta, porque factualmente, por estar associado ao casino e às casas de aposta, e ao casino físico, eles tinham todo o interesse em que as pessoas que acabavam de ganhar podiam logo já deixar o dinheiro dentro do casino. Boa estratégia. Porque o hotel Realmente. tinha um casino embutido dentro do próprio hotel. Mas é uma magnitude brutal. Especificamente dentro do evento que nós estávamos inseridos, experimentei uma série de tecnologia muito boa. Posso dar duas que provavelmente são as que me saltam mais à vista, que era... Uma delas era de uma escola, um quadro interativo,
como até já existe de cá. Mas a certa altura tinha uma câmara que olhava para as crianças e media o grau de interesse das crianças a todo momento. Ou seja, se elas por acaso olhavam para o outro lado, mostrava que não estavam interessados. E isto era feito a cada segundo. Ao fim do dia, o professor tinha uma espécie de analytics em que conseguia ver se as crianças estavam ou não interessadas no tema e quais foram as partes em que mostraram mais ou menos interesse ou se estiveram a falar com os colegas do lado, o que é não só super inteligente uso da inteligência artificial, mas é um pouco aterrador saber que nós vamos estar a ser escrutinados a qualquer momento por Acho que é este um tipo momento de que estás câmara. sempre a ser observado. E na China não há os problemas que temos na União Europeia sobre proteção Sim, de dados e tudo privacidade e tal, mais. A claro. privacidade não é assim uma coisa que Até aquele sistema de pontos e tal. Por exemplo, essas crianças provavelmente perderam pontos. Estavam lá, estavam a olhar provavelmente para o se outro olharam lado, para o opá, lado. e aquilo é descontar pontos. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Já não tens direito a cacau no leite. Lá foi. Lá foi, cortou-se. Outra das coisas interessantes que eu encontrei lá era uma máquina que dava massagem. Okay? Até aí tu metes-te numa marquise e estás deitado e depois tens uma espécie de garra que vai em ponto-chave nas costas e faz pressão. Está aí tudo bem. Depois tinha uma série de programas em que faz. Mas a certa altura, o rapaz pergunta-me assim, o que estava a operar a máquina, você quer com mais intensidade? E eu disse, ok, bora, estou aqui, vamos testar. E eu estava de costas e a máquina fazia tanta pressão pelas costas adentro que doía bué. Ou seja, vamos expor só aquela cena do Ok. gajo que é o operador daquela máquina. Por alguma razão não Exato. gostar de mim e ficava ali. O Pois, gajo exato. bastava meter o nível de intensidade no máximo e a máquina só ia obedecer a isso. E a máquina Ia fazer furava-te. e provavelmente o David já não estava aqui a contar esta história. Oh, já Portanto, viste. isto tem, outra vez, tem tanto de mágico e incrível inovação, como de aterrador, porque Pois. factualmente eu tinha um robô a me enfiar cenas nas costas e pode ser problemático. Principalmente para quem está a levar com o robô pelas Justamente costas. para Salvo robôs erro. que são vingativos. E... Há muitos filmes sobre isto. Exato, exato. Filmes, que é outra das coisas que tu Sim. gostas muito. Exato, adoro filmes, exatamente. É... Pois. E pá, acho que os nossos ouvintes deviam comentar no vídeo o que é que andam a ver no... sim, é verdade. Quando isto for para as nossas redes sociais ou para o YouTube, não é? Eventualmente. Também, isto não passa só na rádio, não é? O nosso podcast Sim, temos está em várias plataformas, então. Apple Podcasts, Spotify, também Yeah. no Diário de Notícias, TSF, no próprio YouTube, portanto sim, temos essa... Então, convido-vos a comentar sobre o que é que andam a ver, tipo de séries e filmes. Se Que eu o Eduardo depois convidou, está papo isso convidado, tudo. pessoal. Exato. Ok? Não, isso é importante. Porque nós queremos mesmo saber o que é que o pessoal está a ver. Exato. É relevante. Pois, nunca se sabe. Nasce há imensas séries interessantes e filmes interessantes. Por exemplo, o Baltazar anda a ver filmes de 1960. Pois é, mas tu e o Baltazar Mas, também têm essas especificidades que vale o que vale. É. David fala sobre o Euro 2024. Então, Duarte, tens alguma coisa a me perguntar sobre algum evento em particular que tenha acontecido no verão, no último ano? Sim, exato. Como é que foi, David, o Euro 2024? Boa, no caso não estava nada à Não espera estava de à perguntar espera. sobre isso. Então, o Euro 2024 foi um evento desportivo que ocorreu em junho, que reunia as principais seleções que jogaram futebol. E nós tivemos a oportunidade, pela primeira vez, de trabalhar como parceiros em mídia. Não só dentro do Diário de Notícias, aqui na Madeira nós tivemos a oportunidade de ter ao lado do ecrã gigante no Funchal, tínhamos uma espécie de QR Code e que dizia desbloqueia uma nova dimensão, e o pessoal fazia a QR Code daquele jogo, por exemplo, Uhum. e aparecia um estádio à frente das pessoas, no qual podiam interagir. Nessa altura até tínhamos elementos de gamificação, ou seja, podíamos saber exatamente quem é que interage mais ou menos em cada um dos vários eventos. Tínhamos também questões de publicidade associadas e oferecemos, não sei se sabias isto, mas é bom que tu saibas, porque até oferecemos uma PlayStation Muito bem. ao fã que durante todo o Euro interagem mais. E antes do Euro também oferecemos, salvo erro, uma camisola da seleção portuguesa. Ou seja, nós temos aqui uma série de atividades e isso resultou
numa projeção, principalmente a nível de utilizadores finais, muito grande. Tivemos também a oportunidade, porque as iniciativas não foram apenas a nível regional, nós tivemos a nível nacional a hipótese de trabalhar com o Jornal de Notícias e tivemos a oportunidade também de estar associado à V-Sports, que é provavelmente o maior distribuidor de direitos desportivos a nível digital, e onde lá nós tínhamos a possibilidade de mostrar os nossos grafismos, ainda que concordando e voltando ao início Com os matrecos. da nossa conversa, de forma muito pouco apelativa, de forma visual, mas foi a primeira vez em que se criou representações gamificadas de um evento real. E tivemos a oportunidade de trabalhar com estes parceiros para chegar a milhares de sessões diárias para seguir eventos desportivos, neste caso, o caminho da seleção, que vinha de uma competição que acabou por ser ganha pela Espanha, que foi uma das grandes foi a grande vencedora deste evento. Sabias, Eduardo? Muito interessante. E agora que sim. sabes? Poxa, agora muito mais elucidado e pá, pronto para o próximo europeu, que já será com a fatiar 2 pontos. Sim, visualmente Talvez vai ser muito mais 3.0. interessante. Visualmente creio que sim, mas também faz parte. Nós estamos confortáveis em... It's evolution. É isso, é isso. Eu, particularmente, acho que nós temos de fazer as coisas e depois garantir que recolhemos feedback e depois a trabalhar em função desse feedback. Porque ao fim do dia, se nós acharmos que é uma coisa e isso nunca vir a luz do dia, traz muito pouco valor. E por isso prefiro falhar do que não fazer. Aliás, tem um gajo no Porto que diz sempre uma coisa, O amigo do Jorge, não é? que é o amigo de Jorge, Ele diz qualquer coisa diz interessante. não é? sempre: arrepende do que tu fazes e nunca te arrependas do que não fazes. Ou é o contrário, ele está sempre a baralhar. Ele diz isto tantas vezes ele nunca que não se sabe. arrepende. Ele nunca sabe. Ele nunca se arrepende, porque pronto, se ele não fez, ele não se arrepende. É verdade. É assim. É porque também há esta particularidade de ele dizer que está sempre a repetir isto, mas ele próprio não sabe a expressão. Adiante. Sobre a lógica de gamificação, acho que é importante. Nós tínhamos vários jogos, ou seja, quando nós temos aqui, por exemplo, uma Experience in New Dimension, um cartaz a dizer que traz elementos de gamificação. O que é gamificação? Basicamente nós colocamos ao abrigo das pessoas a hipótese de ter elementos que tornem o evento desportivo mais divertido. Uma das coisas que nós tínhamos, além de uma espécie de encontrar objetos, funcionava muito como se fosse o Wall-E. Lembras-te do Wall-E? Sim, onde está o Wally. Onde está o Wall-E? Exato. Mas tipo para elementos dentro do nosso universo 3D. E era a experiência que as pessoas mais gostavam dentro do alienar conteúdo gamificado a estatísticas inteligentes em tempo real. Sabias disto? Sim, ou seja, tinhas o plano do estádio, tinhas o relevado, os jogadores, e lá pelo meio havia um Wally, que era um objeto, e o utilizador tinha que tentar encontrá-lo. E os utilizadores eram recompensados para encontrar esse tipo de elementos digitais. É apenas um dos exemplos das coisas que nós conseguimos fazer. Tínhamos outras atividades, mas essa resultava particularmente bem. Eu acho que a gamificação é muito importante em ambiente 3D, especialmente em ambiente 3D, porque é mais interessante. Eu particularmente Acho que creio que é uma uma boa mais-valia. Eu Exato. sinceramente acho que a representação, quando damos uma nova dimensão, por isso é que o nosso próprio Exato. branding é FootyR Experience in New A New Dimension, e vem muito em função disso, do que é nós podemos utilizar estas indústrias imersivas, estas experiências para trazer uma nova camada de interação às pessoas. Tu acreditas, somos os dois pais, acreditas que os nossos filhos vão ter esta oportunidade ou vão olhar para nós como usamos hoje o telemóvel e vão dizer: epá, vocês são velhinhos, vocês usavam só um ecrãzinho em vez de usar exato, tipo exato. um capacete ou uns óculos. Exato. Eu acho que os nossos filhos vão estar numa plataforma assim extremamente multitasking, tipo 4 ecrãs simultâneos, já inseridos nos óculos de sol XPTO, de certeza. É bem capaz. É bem capaz. E vai ser completamente normal para eles, porque eles nunca conheceram outra realidade, não é? É verdade. É verdade. Eles já nascem a fazer swipe e scroll. Pois E... é. Será uma cena tipo completamente Star Trek? Talvez. A nossa responsável de marketing está-nos a acenar, portanto é fixe.
Portanto, Ou fiz assim. tens algum closing remarks para que possamos efetivamente dar por terminada a nossa conversa? Bem, não, penso que não. Acho que falamos bastante sobre o que será a FUTIAR futuramente. E E do que era, vamos evitar o que Exato. era, vamos continuar a evoluir. sim, exato, é isso. Tu tinhas uma cábula, tu chegaste. Pois eu tinha uma cábula que. Essa cábula serve para quê? É que nem sei o que está aí, Não, mas isto estou eram bué praticamente curioso. algumas perguntas que podias-me fazer sobre. Mas era perguntas para eu te fazer? Posso fazer? Espera. Sim, Deixa eu ver. queres? Não, isto até porrei porque não faço a mínima o que é que está aí. Sim, certeza. Duarte. Certeza. Duarte. Mas Sim, sim. certeza. Eu Tá bem. espero que sim. Então, Duarte, aqui diz: qual é o teu signo? Não. O que dizem os teus olhos? O que é isto? No fundo, aqui tem muito a ver com questões técnicas. questões Será que as técnicas, pessoas exato. querem questões técnicas? Pois será? Eu acho que não. Nomeadamente Acho que também realismo será. versus habilidade ou compatibilidade de multidispositivos. Também já fomos tocando um pouco. Não, sobre... eu acho que nós tocamos em todos esses tópicos. Por acaso é verdade. De forma A própria mais. gestão profundidade. Pois, isso está muito boring, está muito aborrecido. Eu acho que nós falamos de uma forma mais intuitiva. Procuramos. É Sim. também um pouco o objetivo deste tipo de conversas. Aliás, a premissa é na babujinha de uma startup. Também estamos a falar muito de elementos técnicos. Claro. E as pessoas sabem que é uma babejinha, por isso é certíssimo. E que não é bem universal essa questão. Já falamos Pois sobre isso. não é universal, não é. Mas na babejinha é na beira, à beira-mar. Na beira. Beira-mar, babejinha. Na babujinha. Na babejinha. E é de uma startup. Não é de uma startup. Exato. Ou seja, é como se nós estivéssemos nos primeiros passos da startup. Porque a startup é isso. É os primeiros passos. É o foguetão, é o início do foguetão. Por isso é que temos um foguetão, que fiz. É O verdade. foguetão sobe, porque estamos lá e depois subimos e o espaço é o limite. É isso, é isso. E estamos junto ao mar porque estamos na Madeira. Exatamente. Porque o pessoal provavelmente não tinha notado. Pois. Acho que o nosso sotaque, Sim. nós somos muito bons a esconder. No início, nós não tínhamos o David, íamos ter um lobo marinho. Um lobo marinho, não o barco, um lobo marinho mesmo. E com os óculos. Isso Ele estava a usar os óculos. Isso como Eu fiz um desenho disso e tudo. Tu achaste mal, mas sim. Sabes o que é, Eduardo? Começamos por aí. Tu às vezes tens muitas ideias. Pois Nós é. temos de filtrá-las. Exato, isso é complicado. Mas podemos deixar no ar. O que as pessoas querem lobos marinhos com óculos de realidade virtual é um nicho de mercado que podemos É um claramente... nicho, é verdade. Mas já há poucos utilizadores de... Era muito temático. Ia ficar muito regional. E nós queremos abranger o planeta. Sabes que eu no LinkedIn, quando publiquei o primeiro episódio de Na Babujinha de uma Startup, a maior parte dos meus seguidores no LinkedIn não é de cá da Madeira. E recebi 3 mensagens a perguntar: ok, mas o que é uma babujinha? Claro. E então pronto, foi essa analogia toda, estarmos junto ao mar, ser um princípio, estar à beira de... A babujinha em si, a palavra é um regionalismo. É um regionalismo, Pois, exatamente. por isso. Mas nós Então, que erradamente assumimos que isto poderia universalizar, seria universal, só que não. E faz parte, porque nós também temos esta particularidade. Daí o nosso sotaque carregado. É Filha, verdade. filha, Filipe, Filha. 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 Não, filha passa. Filha? Filha passa. Passa onde? Então, diz não digas sapatila, Sabatila. Sim. filha, dá. Filha. Estamos bem com Claro. isso. Sim. Bem, se calhar damos por encerrado o nosso... Até porque eu Obrigado. tenho meeting a seguir, acho eu. Portanto, Duarte, obrigado por vires até Obrigado eu pela tua oportunidade para esclarecer o meu trabalho aqui na empresa. cá. Sim, exato. Ainda bem que esclareceste o que tu Fogo. fazes. O pessoal sabe, certinho. Obrigado, Duarte. E vemos no próximo episódio de Na Babujinha de uma Startup. Até lá. Na Babujinha de uma Startup, com David Olim. É o podcast da premiada FUTR, que fala sobre o dia-a-dia de uma startup. Are you ready? 3, 2, 1, lift off.